Oi, lindona, eu sou a Thalita Nascimento e esse é o Terapia Café Podcast, a mesa da terapeuta cristã. É aqui que toda semana eu recebo uma mulher que vive de propósito para te inspirar, para te encorajar e para que você também viva o seu chamado. No episódio de hoje a gente vai falar sobre dor. Enquanto você, vai lá, pega o seu cafezinho para conversar com a gente, roda a vinheta. Seja bem-vinda ao Terapia Café Podcast. Inclusive, se você ainda não é inscrita nesse canal, faça o favor, é a sua parte no acordo. Hoje, eu tô recebendo uma mulher que, assim, que eu amo, gente. Eu falei que eu vou trancar as portas e ela só sai desse estúdio depois de me fazer uma massagem. Kátia Pires, minha massoterapeuta preferida. Bem-vinda, muito Kátia. Obrigada, é um prazer estar aqui participando. Olha, ela fala com essa voz mansinha, vocês nem imaginam. Quando ela vem com tudo. A mulher é forte, viu? Kátia, se apresenta, fala quem é você. Eu sou massoterapeuta há mais ou menos 13 anos. Eu recebi o chamado na época de CLT, né? Você não sabe para onde você vai, o que você vai fazer da sua vida, se você vai ficar ali. Aí eu recebi esse chamado. O chamado de cuidar, né? Da troca de energia, cuidar. E aí eu fui me aprofundando e hoje estou aqui, eis-me aqui. Muito bom. Conheci a Kátia, gente, no lançamento do Rainha em Você. Você que perde meus eventos, você não sabe o que você perde, né? Verdade. A gente queria levar uma massagem, uma quick, né? Alguma coisa assim. Aí, Marcele, bora pesquisar na internet. Aí a Marcele, nossa, encontrei uma pessoa que eu gostei tanto. E aí me mostrou. Aí eu gostei também. Aí a Marcele, vou lá fazer uma massagem pra ver se eu gostei mesmo. Gostou, Marcele gostou. Aí eu fui lá fazer uma massagem também. Já tava inscrito já, né? Já tava inscrito. Gente, a Kátia não sai da nossa vida nunca mais, né? Agora virou protocolo de sobrevivência. Vamos na Kátia pra poder ficar em pé. Que bom, que bom. Como que foi essa descoberta, né, de, assim, atender esse chamado através da massoterapia? Porque você poderia fazer de muitas formas, Sim. mas por que massoterapia? Na época de CLT, eu trabalhava numa clínica dermatológica e tinha a estética ali incluída. E eu sempre apaixonada, olhando e pedindo para Deus, perguntando o que eu posso fazer para agregar, né? O que eu posso... Só que sem saber, Deus já estava ali lapidando, né? A minha vontade... o chamado ali já estava começando já. Aí eu saí do CLT e falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, vou começar a fazer curso de... Comecei com a estética, aí eu trabalhei muito com a estética, só que ainda não era aquilo. Não era aquilo que eu queria ainda. Aí chegou a pandemia e tal, as pessoas vinham até mim para conversar, desabafar. Época de pandemia, todo mundo dentro de casa, né? E aí eu falei, não, é isso, eu quero cuidar, né? Eu quero uma coisa além da estética. A troca de energia, o relaxamento, pessoas que estão com dores físicas, dores emocionais, que tem muito a ver, né? O que você carrega lá de trás, que vai somando, aí o corpo vai gritando. Aí o corpo vai sentindo. O nosso corpo, ele é um sistema totalmente integrado, né? Sim. E isso é absolutamente espiritual. Você sabe que muitas pessoas, elas, sem perceber, sem se dar conta, elas são influenciadas por um pensamento grego, de que o corpo, a matéria, é desprezível e de que o espírito é elevado. Esse pensamento grego dualista não representa o cristianismo. Uhum. No cristianismo, nós somos corpo, alma e espírito. Esse ser uno que nós somos reflete imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos que cuidar dessas três esferas do ser. E quando uma dá problema, influencia na outra. E assim, além, né, a saúde física,
alimentação, atividade física. Sou bem focada nessa parte de alimentação e atividade física. E aí você alimentando o seu espírito, alimentando sua alma, né? Deixando Deus ali lapidar a sua alma, você fazer o seu chamado, que Ele te chamou para fazer o que você mais gosta, né? De fazer. E assim, é engraçado que você vai indo. Ele vai te chamando, você vai. Quando você vai ver, você já tá ali dentro, cuidando. E as pessoas que deitam ali na minha maca, eu percebo muito essa parte espiritual, né? A gente percebe muito essa parte espiritual, essa coisa que vem de lá de trás, que o corpo começa a gritar as dores. Mas é gratificante demais, demais. Agora, eu queria falar com você sobre dor, né? Sobre esse tema da dor. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me acostumei a viver com dor. Não é que não está doendo, mas você acaba encontrando uma estratégia ali para sobreviver à dor. Sim. Só que isso não é bom, né? Não. A gente não deveria tolerar a dor, né? Nesse sentido de, tô com dor de cabeça, mas tudo bem. Tô muito cansada, mas é assim mesmo. Tô com dor nas costas, mas fazer o quê? Todo mundo tem. Como que as pessoas chegam até você e como que você tem trabalhado com essas pessoas, tipo Thalita, né? Eu sei como ela trabalhou comigo. Como ela tem trabalhado, que estão normatizando a dor. É exatamente dessa forma que você falou, achando que é normal conviver com dor. Porque eu acho que antigamente a gente não tinha esse cuidado. Os nossos pais, avós, eles não tinham esse cuidado. Inclusive, eu atendo muitas senhorinhas que elas falam, eu não mereço estar aqui, né? Ele acha que a gente só tem que cuidar das pessoas, cuidar do marido, cuidar da casa, e a gente sempre fica por último, né? A gente tem que suprir tudo e a gente fica por último, somatizando essas dores. E é isso mesmo, a gente acha que a gente tem que se acostumar com dor, e ninguém tem que se acostumar com dor, a gente não tem que viver com dor. Procurar qualquer forma, atividade física, a massoterapia, né, manual, né, que é o que eu faço, massoterapia manual, e dentro da massoterapia tem várias ferramentas, não só a liberação miofascial, não só a massagem relaxante, mas a medicina tradicional chinesa também tá aí, que agrega muito nisso, que fala muito da parte, o que você sente e o seu corpo transmite, né? Já me conta. Tudo. Por exemplo, assim, na medicina tradicional chinesa, a ventosoterapia trabalha também as partes emocionais, né? Que tem uns pontinhos que a gente vai colocando. Acupuntura, reflexologia podal, que é maravilhoso. Você trabalha os pés, ponto por ponto, que corresponde a cada parte do nosso corpo. Tanto parte física como emocional também. Então, a medicina tradicional chinesa, ela fala muito sobre isso. E, assim, é apaixonante a medicina Eu quero saber, por exemplo, o que significa as dores. Então, tem as dores, por exemplo, o rim. O que você tá guardando ali no rim? Estômago, o que você tá engolindo, né? O que você tá engolindo? E é tão direto assim a relação? Muito, muito. É impressionante. Às vezes eu tô ali fazendo a reflexologia, mexo no pontinho, aí eu pergunto, e aí, como tá? A pessoa fala, nossa, como que você sabe? É impressionante. Não, eu me lembro uma experiência que nem foi com você. Eu te falei, eu sempre gostei muito de massagem, né? Eu descobri que é o tipo de presente que eu mais gosto de me dar e que eu mais gosto que me dê. Inclusive, gente, eu tenho um combinado com a Kátia, que é o seguinte, às vezes eu falo, eu fujo lá. Ninguém sabe. Ninguém sabe, eu tô lá, porque eu tô me cuidando, sim, né? Na verdade. É muito importante. Mas eu me lembro que, enfim, uma outra massoterapeuta, eu tava passando por uma situação muito estressante na minha vida pessoal. E eu fui fazer uma massagem. E aí, na hora que ela tava fazendo uma massagem, ela falou assim, nossa, Thalita, eu senti muito quente aqui na região do seu estômago. Você tá com dificuldade de digerir alguma coisa? Eu falei, mentira. Eu fiquei olhando pra mulher, desconfiada, porque eu falei, meu Deus do céu. É real, né? É real. Assim, já chegou uma pessoa lá na minha maca e ela tava com um problema de ansiedade, né, depressão, e eu fui fazer o pontinho ali no meio aqui o pontinho do coração, né, da angústia, da ansiedade, e ela saiu chorando, assim, ela colocou tudo pra fora. É impressionante. E chorar faz bem, né? Faz bem o que você coloca, porque você às vezes vai engolindo, né? Hoje eu atendi um paciente hoje, que ele falou pra mim que
que ele vai engolindo, 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 e que chega uma hora que ele explode. E que não é de hoje, né? Que já faz muito tempo que... E aí ele tem muitos problemas trapézio, muita dor de cabeça. E vai somatizando isso. E, Kátia, você é cristã, como eu sou cristã, a maior parte da nossa audiência é cristã. E a gente sabe que o cristão ainda tem muito preconceito, né? Principalmente quando é algo que não conhece. Ah, acupuntura, a ventosa, que é isso? Como é que você lida com esses preconceitos? Assim, o preconceito, eu tento me posicionar. Eu tento me posicionar porque, por exemplo, uma drenagem linfática, ela é cientificamente comprovada. Então, você tem que, no posicionamento, você mostra que não tem nada a ver. Às vezes, a gente até pode falar que é uma ignorância, porque é falta de conhecimento, né? Mas, assim, tem muito hoje em dia, muito mesmo, muito preconceito. E aí... Uma das coisas, o estilo de... A Kátia tem vários, né, serviços, mas o que eu mais consumo é a liberação biofacial, que eu conheci através do trabalho dela. Como eu sou uma pessoa do inconsciente, da simbologia, eu fiquei pensando muito, porque foi assim, é propaganda mesmo, tá? A melhor massagem que eu fiz na minha vida, né? Que você levanta, assim, outra, que você fala, uau, ficou ali... Naquela maca, gatos e lagartos ficam naquela maca, né? Porque muito dor fica ali mesmo. Você levanta bem. Só que é um estilo de massagem diferente, que pressiona, né? Eu não sei se eu tô usando o termo certo, mas como eu explicaria. Ela faz uma pressão ali nesses pontos que estão tensionados. E isso realmente libera a musculatura. E aí eu fico fazendo as minhas associações e dizendo assim... Como nós vivemos uma geração que é do metiolate que não arde. Sim. Você era da época que o metiolate ardia? Sim. Uma época, há muitos e muitos anos atrás, tinha um remedinho chamado metiolate. Quando você ralava o joelho, né, o cotovelo, a mãe passava o remédio. Só que o metiolate ardia. É um antisséptico e a fórmula antigamente do metiolate ardia. Só que é o seguinte, ardia e não infeccionava, ardia e não dava mais problema. Era até, eu lembro que ele era bem vermelho, tinha iodo, né? Tinha iodo. Ficava vermelhinho, ficava manchado e ardia. Depois, a evolução, a tecnologia, criou um metiolate que não tem cor e não arde. E eu acho que isso é um desserviço. Por quê? Porque como que você entende cura se você não entende desconforto? Se você não entende esse processo, né? Como que você entende regeneração? Como você entende liberação? Se tudo que você quer é o alívio. E eu acho que a gente vive assim, é um retrato da nossa sociedade, o metiolate, na verdade, né? Que é, por favor, me ajude a lidar com as minhas dores sem que faça doer mais. E muitas vezes a gente tem que causar uma pressão ali. E esse é o seu trabalho. E se você não tem uma determinada pressão, se você não faz essa pressão correta, você não consegue liberar. Então, aí, quando a pessoa vai fazer, eu já aviso, ó, pode ser que alguns pontinhos vai doer um pouquinho, mas depois vai aliviando. Ela fala com essa voz suave, assim. E a gente vai trabalhando ali e vai liberando. Que nem é o shiatsu, não sei se você conhece o shiatsu. Conheço. Se eu não me engano, é medicina japonesa. Ele é só de pressão de polegar e pressão de cotovelo. Ele não tem deslizamento. Então, ele é muita pressão. Geralmente, os japoneses gostam muito porque eles têm a musculatura mais rígida. Então, é só pressão. E ele trabalha a canalização de energia, o shiatsu. Ele ajuda a liberar a energia. Então, é sensacional também. E aí, eu queria que você contasse essas histórias, assim. Se alguma vez, cuidando do corpo, você teve depois o relato de que isso tocou minha alma, isso tocou meu espírito, isso era algo, me fez perceber ou pensar em coisas que eu precisava perceber e pensar. Sim, muitas pessoas chegam lá que você percebe a liberação do perdão, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de liberar o perdão. E essa somatória desse sentimento traz muitos danos. E aí eu comecei a trabalhar um pouquinho sobre, né, o assunto de... Aí sempre eu tô conversando com os clientes, né?
você tá com algum problema? Cada sessão você vai avançando um pouquinho mais, né? E aí eu sempre falo da liberação do perdão, que é muito importante. E na geração de hoje, as pessoas carregam muito isso mesmo. E aí, nos meus atendimentos, eu já tento fazer a pessoa ter uma experiência. Na questão de aromaterapia, que tem os óleos essenciais ali, que tem muitos benefícios, né? E geralmente, quando eu sei que a pessoa procura ali uma massagem relaxante, mais pro relaxamento mesmo, que a pessoa tá com algum probleminha ali espiritual, algum probleminha emocional, e aí a gente já vai conversando ali. Mas assim, dá pra gente perceber bastante e trabalhar isso. Dá pra viver sem dor? Dá pra viver sem dor. Qual que é o caminho? Alimentação, atividade física, terapia manual, terapia... A questão da sua terapia é muito importante, porque as pessoas não imaginam o que está carregando. Tem gente que não sabe o que está carregando, o que vem de lá de trás. Aí você vai ali perguntando, vai indo pelo caminho, você vai vendo que ela já está trazendo isso há muito tempo. E lá dos pais, dos avós, dentro de casa mesmo, né? E quanto tempo faz? 13 anos, né? Que você Isso. começou a atuar como massoterapeuta. De lá, eu não conheço sua história, mas eu tenho umas peças soltas, né? Porque eu sei que você trabalhou num spa famoso. Sim, trabalhei. Chucatimo, gente. Num spa famoso. Aí depois você foi pra um espaço que é seu, né? Que você... Na verdade eu já tinha. já Aí tinha. eu associava os dois, Eu associava ficar um pouquinho lá, um pouquinho cá. Um pouquinho lá, um pouquinho cá. E como que tá agora esse novo momento? Que agora ela tá numa casa tão linda. Uma casinha, assim, que parece... Aqui você vai ser bem cuidada. É verdade. Eu recebi esse chamado também pra alargar a minha tenda, né? E aí Deus começou a colocar no meu coração que eu precisava sair dali. Que eu já tava ali há muito tempo. Aí eu fui procurar esse lugar. Que também foi um achado de Deus, assim, na minha vida. E, assim, eu tô muito feliz mesmo. Muito bom. Sabe uma coisa que eu queria que você dividisse? Porque o seu trabalho, né, a forma como você ajuda, ela implica todo o seu corpo, né? Sim. Então, quando eu tô lá na maca, gente, eu não vejo a Kátia. Sai toda descabelada. Mas eu imagino, né? Eu imagino, né? É muito engraçado como eu te imagino. Eu falo, meu Deus do céu. Ela tá dando tudo, né? Tudo de mim. Tô entregando tudo. Ela entrega tudo. E exige, né, de você. E o que... Aqui a maior parte da nossa audiência, Kátia, são terapeutas cristãs. Sim. E eu acho que, ainda que não sejam terapeutas manuais, esse trabalho exige também, né? Tem horas que você vai entregar ali e que isso vai te trazer também cansaço. Sim. Né? Isso vai custar para você. Eu queria saber como que você equilibra isso, né? O tanto de pressão que o cliente precisa, mas também o tanto de pressão que eu dou conta, né? E até quanto eu tenho para dar, porque isso fala de uma coisa muito mais profunda, que é o tal do equilíbrio. Equilíbrio, é verdade. A questão de atletas me consome muito, porque eles são muito fortes, né? Então, eu tenho que equilibrar a minha agenda. Por exemplo, se eu tenho muitos atletas no dia, aí eu atendo menos. Se são pessoas comuns, eu consigo atender mais. Mas, assim, eu tenho sempre essa concentração da agenda, né? A organização da agenda. Porque se eu consumo mais, até espiritualmente, energia, questão de energia, tem pessoas que me consumem mais também. E a gente tem que ir ponderando, porque senão você também adoece. E a questão, de novo, eu falo da atividade física, que me ajuda muito. Eu tenho que fortalecer, porque exige muito do meu corpo, principalmente a liberação miofascial. Então, conta um caos bem interessante pra mim. Uma pessoa que até parecia um caso perdido. Não o meu, tá? Então, eu falo que não tem caso perdido. Eu falo que tem tratamento e você tem que seguir ali o tratamento. Por exemplo, você faz a liberação miofascial, eu vi que tá ali uma situação muito crítica. E eu falo, daqui uma semana você tem que voltar e a gente continuar o tratamento, porque não é com uma sessão... de uma tensão da vida toda, com uma sessão a gente vai conseguir resolver. Então, a gente tem que fazer um plano de tratamento. E aí, a pessoa fazendo... Eu tive um caso de uma moça que ela fez certinho e hoje em dia ela vive sem dor.
Ela tinha muita dor de cabeça, ela tinha dores no corpo, que ela falava que não sabia explicar por quê. E chegava no final de semana, ela ia lá, ela não aguentava. E a gente foi tratando, o corpo dela foi entrando em equilíbrio, porque conforme você vai fazendo a sessão, o corpo vai entrando em equilíbrio. O sistema vago, ele vai começando a mandar informações pro cérebro que ele não é para viver com dor, ele tem que viver daquele jeito. E aí dá super certo, não tem caso perdido. Você falou uma coisa que me interessa muito, mas eu entendo pouco, que é do tal do sistema vago. Uhum. Eu comecei a ver vídeos, né, na internet sobre isso e não fui atrás de entender o respaldo científico do que de fato se trata, mas fiquei, como eu sou curiosa para essas coisas de corpo, alma, espírito, fiquei curiosa. Explica o que é esse negócio desse sistema vago. Então, o nervo vago. O nervo vago é porque manda informações para o cérebro. Então, se você não tá bem, ele já vai começar a mandar informação pro seu cérebro. Então, a gente fala que qualquer tratamento que a gente faz ali manual, o nervo vago já vai mandando informação de bem-estar, de alívio. É sensacional. E esse nervo vago, ele é treinável? Não, você... É o bem-estar, né? Você vai ali tratando... E vai liberando os hormônios de bem-estar que vai mandando essas informações pro cérebro. E vai equilibrando esse sistema vago. Entendi. E tem exercícios que a pessoa pode fazer em casa? Então, o yoga ajuda bastante a equilibrar, né? O yoga é muito bom. Respiração. Respiração também. Yoga é bem respiração também, né? Nunca fiz. É muito bom para equilibrar o equilíbrio do corpo. Entendi. Muito bem. Mas como você diz, tem muitos cristãos que têm preconceito com yoga, que eu acho que também que não tem muito a ver. Eu acho que como atividade física eu não conheço, eu acho que talvez o preconceito venha sobre pressuposições, Sim. né? O que é isso, de onde vem isso, mas eu acredito na redenção. Sim. Muito tempo atrás eu escutei um pastor que eu considero muito como um pastor sábio, dizendo assim, que o cristão na sociedade, né? Então, vão ter várias possibilidades de você se envolver, né? Com o que está acontecendo, com o que as pessoas fazem, com o que está disponível ali. E nós temos 3 opções, sempre temos 3 opções. A primeira é rejeitar, absolutamente. Não, isso não é de Deus, isso é do diabo, isso eu não faço, eu não mexo porque isso é do diabo. Eu acho uma posição equivocada. E eu tô usando as palavras do pastor porque eu concordo com elas. Porque se nós cremos em um Deus soberano, nós cremos que nada é do diabo. Ele é soberano sobre todas as coisas, né? A segunda opção que você tem, já que eu não vou rejeitar, é aceitar sem restrição. Não, é isso mesmo, eu tô aqui, Deus que me guarda, eu vou me envolver com qualquer coisa indiscriminadamente. Não é um bom caminho também. Também não. Né? Não é um bom caminho também. Porque nós sabemos que existem influências. As coisas são... A vida, ela é muito suscetível à influência. Deus deu o domínio para o homem sobre a terra e esse domínio não foi tirado. Então, o homem no domínio, ele está influenciando muitas coisas para o que não é a vontade de Deus. Agora, a terceira opção que ele traz é... Aqui tem sido um norte para minha vida. Nós podemos redimir. Porque nós somos sal e luz. Então, o fulano lá faz a yoga com não sei o que lá, que não sei o que lá. Não sei como o fulano faz. Eu, se for fazer yoga, vou fazer de uma forma que não vá contra os meus princípios e os meus valores. Isso é o que é regra para minha vida, Kátia. Assim, por exemplo, agora a gente tá... época de festa junina, né? Gente, é uma coisa cultural do Brasil. Você comer um milhozinho cozido, você comer um pamonha, sei lá pé de moleque, bolo de milho, essas coisas boas de festa junina. Aí vai ter o crente que vai falar, eu não vou porque tudo isso é consagrado, porque não sei. O seu é consagrado? O meu não é, não. Gente, eu vou lá na feira, eu compro o milho, eu mesmo que pago, eu mesmo que cozinho o milho, ponho o salzinho, a manteiga, tá abençoado o meu milho. Não tá consagrado o meu milho, porque na minha casa, o milho não vai ser... E aí vira uma coisa meio louca, que tipo assim, a gente não pode fazer nada porque tudo é do diabo. Eu ensinei minha filha a falar, nada é do diabo.
tudo aquilo que eu coloco a minha mão é santo. Santo. Eu faço para a glória de Deus, né? E eu represento, eu revelo o Pai naquilo que eu faço. Então, eu acho que a gente tem que ter esse bom senso, né? Eu acho que tudo é intenção também, né? Eu tô ali, tô colocando a mão na pessoa, trabalhando, fazendo minha massagem e tal, é a intenção. Ali, minhas mãos, Deus tá usando as minhas mãos ali pra tá ajudando aquela pessoa. É tudo a intenção. Foi como você falou, exatamente, é isso mesmo. E se você, por exemplo, só atender crente? Imagina. Pensou? E você sabe que tem bastante pessoas, assim, de outras denominações, né? Que são tão espirituais quanto a gente. Não é católico, é umbandista. Assim, claro, cada um na sua, né? Mas, assim, é sensacional, assim, você conhecer a cultura também. Porque, como você falou, é a cultura das pessoas. Né? E eu acho que a gente só tem um jeito de redimir. Se a gente estiver em contato. Sim. Mostrando uma diferença, mostrando uma outra maneira. Sim. Mas se a gente se isola, se a gente se fecha numa bolha e vamos viver aqui, né, o feudo cristão brasileiro, não, gente, isso é totalmente contra o que a Bíblia fala. Verdade. Se a gente for fazer assim uma consideração fiel de como Jesus viveu, Jesus estava extremamente misturado com a sociedade, com os dilemas, com as pessoas excluídas, né, com os assuntos sensíveis. Ele era chamado de beberrão por isso. Jesus foi chamado de beberrão. Por quê? Porque a avaliação que os religiosos faziam dele é que ele estava no lugar errado, com as pessoas erradas, com a atitude errada. Mas quando perguntaram para Jesus lá no tanque de Betesda, que história é essa de você estar curando no sábado? Eu amo aquela história. Porque, pensa comigo, você lembra da história? Lembro. Jesus cura um paralítico Sim. no tanque, né? O homem tá lá no tanque há 38 anos. 38 anos esperando o quê? Um anjo descer na água, agitar a água para ver se ele é curado. E ele ser o primeiro a ser jogado no tal do poço lá. Gente, era um lugar pagão. Não era um templo de louvor ao Deus de Israel. Concorda comigo? Concordo. Era um lugar pagão. O que Jesus foi arrumar nesse lugar? Não tinha outra passagem, né? Não tinha outro caminho. Não, Jesus vai lá. E não só vai lá. Jesus vai lá em um sábado, que para o judeu era o dia de contemplar o Senhor, dia santo, dia sacro. E não só vai no lugar do paganismo no sábado, como cura no sábado. Então, assim, ele cometeu os 3 pecados capitais para os fariseus. Reprovável. E a cena de Jesus curando esse homem, para mim, é muito impactante. Porque Jesus pergunta assim, você quer ser curado? Aí o homem vem com a história para ele, né? Você, terapeuta manual, sabe que a pessoa sempre tem a justificativa, né? É porque meu casamento, é porque não sei o que lá, é porque não sei o que lá. E o homem vem com a história para Jesus, é porque eu tô aqui há 38 anos e ninguém nunca me leva. Eu não perguntei a história. Eu perguntei, você quer ser curado? E essa pergunta é muito importante. E eu acho que a gente deveria, com responsabilidade, fazer para todo o paciente. Seja terapia manual ou terapia pela fala ou qualquer abordagem. Por quê? Porque ser doente tem benefícios. Ganhos secundários. Escuta, você vai ser curado, você vai ter que levantar, pegar sua maca e trabalhar. Vai acabar esse negócio de viver a vida esperando o que vai acontecer. Agora a vida está acontecendo. E aí, você quer ser curado? Exatamente. Aí ele fala, quero. Jesus fala, então pronto, tá feita a sua cura. Levanta a sua maca e anda. Tudo isso aconteceu, ninguém estava nem aí para esse homem há 38 anos. Na hora que o camarada levanta curado, aí começa a incomodar. Epa, que história é essa? No meio do sábado, aí vem os religiosos Inquisição, né? Quem foi que te curou? Como você tá carregando uma maca no sábado? Rapaz, eu tava 38 anos jogado ali, um homem veio e me curou. Quem é esse homem? Jesus não se identifica para ele. Não sei quem foi, não sei filho de quem é, eu só sei que ele mandou levantar da cama, eu levantei e curado estou. E o homem sai saltando, saltitante a caminho do templo, que é o que Jesus faz. Jesus reorganiza ele, ó, sai desse lugar que você tá de paganismo, vai pro templo. Vai lá prestar louvor ao único Deus verdadeiro. É lá que tá o único Deus verdadeiro, não é aqui. E aí ele vai saltitante. Aí eles começam a investigação e descobrem que é Jesus. Quando descobrem que é Jesus,
Que história é essa de você estar curando no sábado? Gente, ninguém tava nem aí com o homem. Jesus dá uma resposta que pra mim é assim, ó. Responde pra qualquer crítica. Eu só fiz o que eu vejo meu pai fazer. Meu pai trabalha até agora. Jesus tá falando, não tô fazendo isso pra provar nada pra vocês. Eu tô fazendo isso pra gerar um testemunho. Eu vim aqui nesse lugar pra gerar um testemunho, pra escrever a história do meu pai, pra que aquele homem conheça quem é meu pai e todos aqueles que conhecerem aquele homem conheçam quem é meu pai. Eu nem me apresentei. Então, como as pessoas têm dificuldade de entender que o nosso trabalho, ele é um testemunho, ele revela o pai. E, mas não pode porque isso, não pode porque aquilo. Amado, se você entender o que eu tô fazendo, primeiro, a diferença que isso faz na vida das pessoas, o homem foi curado. Sim. Em segundo lugar, quem receberá a glória por essa transformação? Não sou eu, não é a técnica, não é o dia, não é nada. É o pai. Então, isso é o importante, sabe? Eu acho que o cristão brasileiro precisa abrir, né, a visão para entender isso. Nós estamos aqui para gerar um testemunho, para representar o nosso pai. É sensacional. Faz uma massagem. Conta mais um caos aí. Os atletas. Eu quero saber. Ela atende muitos atletas. Os atletas, normalmente, o homem, ele tem várias couraças, né? Uhum. Mas e aí na maca? Então, aí eu tenho que dar tudo de mim. Mais um pouco. Mas mais eles, assim, pouco. Porque você tem que ser um pouco vulnerável, eu acho, para receber, né, esse tipo de terapia, né? Eu lembro que às vezes a Kátia fala assim, respira. Porque parece brincadeira, mas a gente às vezes esquece de respirar, né? Inclusive, quando eu faço, eu libero bem o diafragma, porque é um lugar muito preso, porque a gente prende muita respiração. Olha, até respirei fundo agora. A gente prende muita respiração e aí a dor vem tudo pra cá. Não tem jeito, aí vem tudo pra cá. Nos atletas, assim, a gente faz uma outra abordagem, né? É mais soltura de músculo, mesmo que não tenha tensão ali, a gente vai soltar porque ele quer ganhar volume. Então, uma fáscia presa, a fáscia é aquela película branca que reveste o músculo. E conforme você vai fazendo atividade física, dia a dia, toda essa fáscia vai ficando presa. E o músculo não desenvolve mais. Então, a principal intenção deles é que o músculo desenvolva. Mas isso também é bem simbólico, né? Porque às vezes as pessoas querem crescer, mas elas não querem soltar o que prende. Né? Muito. Verdade, exatamente isso. Eu não quero mexer naquilo que me prende, naquilo que já está estabelecido. É verdade. E assim, também é questão de conhecimento, né? As pessoas que estão mais ali envolvidas nessa prática de atividade física têm muito conhecimento na questão de músculo, de crescimento. Então, a abordagem deles é totalmente diferente do que de uma pessoa comum. Agora, vamos falar das mulheres, né? Que é muito meu público aqui. E elas chegam até lá com dor física, né? E a gente sabe que muitas vezes essa dor física vem de questões emocionais e até espirituais. Mas acontece com você, acontece comigo. Da pessoa aí, faz uma massagem, aí tem um alívio ali, e agora pronto, agora vou viver minha vida. E não volta nunca mais, é isso? Não, só volta pior, né? Quando volta, quando liga, não sei se o seu WhatsApp é assim, que tem umas que quando chama, você fala assim, meu Deus. Mas assim, tem muitas. A constância, né? A dificuldade da constância. Tem muitas. Só procura quando tá com aquela dor assim no ápice, que não tá aguentando mais. Mas acontece bastante. E assim, eu sempre mando uma mensagenzinha lembrando, né? E aí, vamos cuidar. Normalmente, assim, uma pessoa que não tá morrendo, né? Você aconselha de quanto em quanto tempo ela fazer uma massagem? Pelo menos uma vez por mês. Porque mês. É um autocuidado com você também. Além do relaxamento, de todos os benefícios que tem, você vai estar cuidando de você. Vai ter aquela horinha só pra você. E eu digo que é exatamente isso, assim. A vida não para, o mundo não para, sabe? Os problemas não param. Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, né? O sol nasceu para todos, já diria Salomão.
então a gente tá vivendo com dor e alegria, né? Eu trabalhei em hospital, não me dei bem. Acho que eu fiquei 8 meses, mais ou menos. E ainda porque era maternidade também. Eu falo, se não fosse maternidade, eu acho que eu teria ficado menos ainda. Porque é um ambiente onde vida e morte convivem muito, assim, bem pesado, muito próximas, sabe? Então, em um corredor, as pessoas estão chorando, no outro estão rindo, né? Sim. Por conta da maternidade. Mas, eu acho que falta pra gente essa consciência de que você parar 1 hora para cuidar de você, não vai comprometer sua agenda. Você investir, sei lá, um dinheiro todo mês para um autocuidado, não vai falir você. Sim. Os um benefícios, né? Os benefícios a longo prazo, eles são tão incontáveis que eu acho que se a gente soubesse, a gente não deixava de fazer. Quando eu descobri a massagem, já tem uns bons anos. Nunca tinha feito, porque na minha cabeça era coisa de rico. Eu pensava assim, imagina, massagens, mulher rica faz massagem. E um dia, eu acho que inclusive em um aniversário, meu marido me deu uma massagem de presente. Eu falei pra ele, nunca mais pense em outro presente pra mim. Todas as vezes que você pensar em mim, e aí eu descobri que, nossa, é uma coisa, dá pra fazer. Sim. E como me fez bem, né? E aí eu comecei a fazer e descobri massoterapeutas profissionais. Gosto muito, tanto que eu levei no lançamento do Rainha, porque eu imaginei assim, talvez tenham mulheres lá que nunca tenham feito uma massagem, né? Mesmo que seja uma quick, nunca. E tem uma outra coisa que é muito simbólica, né? Que é a permissão de te tocar. Exatamente. Tem gente que... Não tem gente que você não... Parece que você não pode chegar perto da pessoa. Muito perto, né? Não, por isso que na ficha eu até perguntei alguma restrição, onde você tem bastante gente que coloca ali, ó, não quero que toque aqui. E tem pessoas que ganham e não vai porque não gosta de toque. E isso é bem comum. Dá pra mim a dela. Quando acontece, você fala, tá dando pra Thalita. É bem comum. Mas eu acho que é alguma coisa já, né? Ah, com certeza. Isso tudo mostra, né, alguma coisa, né? Sim, aí você já fica ligada, você fala, teve algum problema aí que, né, precisa ser tratado. E aí, Catinha, quando você percebe que essa pessoa precisa de uma massagem, de uma terapia manual, mas ela precisa também de um acompanhamento terapêutico, como que você lida com isso? Então, eu sempre aconselho, só que é assim, você não pode aconselhar de primeira, né? Você tem que ir tratando e conversando com essa pessoa, ó, será que sugerir? Porque tem muitas pessoas que não aceitam que você fale, não, nem ela ainda entendeu o que tá acontecendo com ela, que ela precisa. Essa aceitação eu acho que é bem difícil, mas tem que ser uma conversa, sabe? Em 51 horas ali de massagem, você não consegue ter essa troca com a pessoa, então tem que ser... né? E ganhando a confiança. E ganhando a confiança. E você sente que as pessoas confiam mais ou se abrem mais pelo fato de ela talvez não perceber que aquilo ali é terapêutico? Sim. No final do ano, eu atendi uma pessoa, me marcou muito, porque ela chegou lá, ela ia fazer uma drenagem, porque ela tem lipedema. E aí, eu conversando com ela, no escaldapés, porque no escaldapés eu descubro bastante coisa, porque a gente vai conversando, né? É estratégico. Segredinhos. E aí, ela pegou e falou assim, ontem eu pensei em me matar. Meu Deus. Aí, eu peguei, né, respirei. E aí, comecei a conversar com ela, mas por quê, né? Tentando entender o que estava acontecendo com ela. E esse tipo de pessoa não aceita, assim, de primeira que você... Ela quer ser ouvida. Primeiro, ela quer só ser ouvida. Aí, depois você vai conversando. Apesar que foi muita oração também, porque eu também fiquei assustada. Ela falou, olha, ontem eu pensei em me matar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar pra ela? Só que aí eu percebi que ela queria só falar, só desabafar. Então, nesse primeiro momento, você não pode falar nada. Você só tem que ouvir. E depois, conforme ela for indo, você vai conversando. Olha, eu acho que você precisa de uma terapia, precisa procurar alguém. Porque elas não aceitam. É muito difícil aceitar de primeira. Entendi. Mas você sabe que quando, por exemplo, tem risco de atentado à própria vida,
essa pessoa precisa de uma atenção, né? Porque Sim. é irresponsável quem sabe não tomar alguma atitude. Sim. Não que a responsabilidade seja da pessoa, mas pessoa. avisar alguém, né? Ter o telefone de, olha, eu vou Uhum. entrar em contato com alguém para que alguém possa te acompanhar, né? Para que você não fique sozinha, porque essas ideias Sim. brotam, né? E assim, foi bem interessante, que aí eu peguei, quando ela foi embora, ela me abraçou, pediu desculpa de ter falado, né? E eu falei pra ela, olha, se qualquer coisa, você pode me mandar mensagem. Eu me pus à disposição dela, só que na hora, você percebe que ela só queria desabafar, ela só queria falar. Ela não queria nem fazer a massagem, ela queria falar. Ela precisava falar. Isso é um pedido de ajuda, né? É. Na verdade, é um pedido de socorro, Sim. né? Eu não tô sabendo lidar com o nível de dor que eu tô sentindo. E o corpo grita, né? Porque ela falou que ela sentia dor em todas as partes do corpo. O corpo ali grita. É como se fosse uma inflamação, né? O corpo fica todo inflamado. Eu fiquei feliz uma vez que eu fui na Kátia, ela colocou lá as ventosas em mim. Ela falou, você não tem inflamação. Eu falei, uma boa notícia, porque eu não tenho tido muitas com relação à minha saúde. Mas ficou bem. Fiquei mesmo. Não tem inflamação. É só postura mesmo. É só relaxar. Isso aí. É só ficar relaxadinha, só... Como que faz isso, Kátia? Porque muitas pessoas me falam isso, né? Meu marido, por exemplo, né? Você tem que relaxar. Eu falo, cadê a pílula que faz? É uma prática. Não dá. É uma prática. Todo dia você tem que ir praticando. Não, calma. Vou respirar aqui. Não vou deixar que nada gaste a minha energia. A minha energia não tá valendo assim. Vamos tentar concentrar aqui e respirar. É uma prática todo dia. Todo dia, todo dia. E como você acredita, percebe que Deus está te usando através desse trabalho? Então, eu tô tendo de um tempo pra cá, eu tô tendo um relacionamento bem próximo que eu não tinha antes. E, assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço, né, é minha devocional e academia. E sempre ele tem falado muito comigo, assim, qualquer dúvida que eu tenho, qualquer problema, qualquer direção que eu tenha a ter, primeiro eu busco a ele. E eu vou... Tem hora que ele grita no meu ouvido. Fala, você não tá me ouvindo. E eu tô tentando prestar. Essa parte espiritual da gente tentar parar e ouvir é muito importante. Tá atenta, né, aos sinais do espírito. É muito importante. E antigamente eu não tinha. E eu acho que é isso, né? A forma como Deus fala, ela nem sempre é audível, assim como você tá ouvindo minha voz, mas quando você entende a forma como ele fala com você, ela é sempre perceptível. Então, eu aprendi ao longo da minha vida que algumas pessoas veem, algumas ouvem, e as que ouvem são as mais raras, né? Algumas sentem Deus falando como uma sensação, uma convicção, e outras sabem. Não dá para explicar, não é nada concreto, mas é só uma consciência. É exatamente isso, não dá para explicar. Eu sinto muito, e assim, eu sempre peço confirmação, né? Meu Deus, chegou mais um Gideão aqui, com essa história do algodão seco, algodão molhado. Meu Deus! Aí sempre fala pra mim, mas por que você quer confirmação se ele tá falando? Mas assim, é a parte humana, não tem jeito. Sabe o que eu digo? Às vezes eu converso assim, até essa semana eu tava falando com o meu mentor, aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim, mas você fala Deus assim tão fácil? Eu falei, eu fiquei pensando, por que ele tá perguntando isso? Eu falei, eu falo. Aí ele, não, tudo bem. Sabe quando você fica... Você fala, mas por que ele me achou estranho? Mas é porque eu me relaciono com a voz de Deus há muito tempo. E aí outras pessoas já me perguntaram, nossa, eu já ouvi você falando, Deus falou comigo. Como assim Deus falou com você? Deus falou com você? Deus fala muito comigo através da palavra. Então, eu tenho uma disciplina de devocional há muito tempo. E o momento em que mais eu ouço a voz de Deus falando comigo é lendo a palavra. Então, teve dias na minha vida, Kátia, e eu faço uma leitura contínua da Bíblia, né? Então, por exemplo, exatamente agora eu tô em Gênesis. Mas eu vou de épocas, né? Eu já fiz muitas vezes Gênesis, Apocalipse. Hoje em dia, não. Eu procuro
perceber para onde o Espírito tá me direcionando. Então, antes de chegar em Gênesis, eu estava nos profetas menores. Aí li todos os profetas menores, aí terminou os profetas menores, eu fiquei pensando assim para onde vou, tentando discernir, senti o Espírito me mandando ir para Gênesis. Mas já teve dias que nesse estilo de leitura estava acontecendo uma situação na minha vida, né, no meu casamento, na minha empresa, na igreja, e eu abro para ler a Bíblia. No texto que estava naquele dia no meu programa, normalmente eu leio 3, 4 capítulos, abro e parece que é a boca de Deus falando assim, sobre aquilo que está acontecendo. E eu penso assim, por isso que eu não perco minha devocional. Porque eu falo assim, não, porque Deus quer falar um negócio comigo hoje, eu tenho que estar lá. Audiência santa, solene, não perco. Por quê? Eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo hoje. Que não é o que eu quero ouvir, mas é o que Ele, na sua infinita sabedoria, queria falar comigo. E eu acho que eu me relaciono há tanto tempo com essa voz de Deus falando comigo através das escrituras, que fica muito normal falar, Deus falou comigo, eu natural, entendi. Né? Mas para as outras pessoas é meio que crazy, né? E eu tive uma experiência também o ano passado. Eu tava passando por uma situação também, não sabia para que lado ir, confusa. E aí eu pedi uma direção para Deus, né? Fui dormir, orei e tal, pedi uma direção para Deus. Aí eu acordei de manhã, preocupada com essa situação. Peguei meu celular, ninguém tinha metido no meu celular, tava lá. Gênesis 29:11. Lá a palavra, a resposta do que eu queria. E aí, daí pra frente, eu só andei nessa palavra o ano todinho, de 2025, só nessa palavra. Era tudo que ele queria me falar. E ele sempre me lembrava, Gênesis 29:11. Ia pra igreja, era a mesma palavra. A minha filha ia me confirmar alguma coisa, falava a mesma palavra. Eu falei, meu Deus! E eu acho que, assim, a gente tem duas questões, assim, com a voz de Deus, né? A primeira é que às vezes você tem uma expectativa de que alguém te fale para que você tenha certeza que é Deus. Uhum. E deveria ser o oposto. Sim. Não que Deus não use seus servos, suas servas, seus profetas, né? Eu creio muito em profecia, creio mesmo. E Deus já usou diversas vezes profetas para falar comigo. Eu acredito, mas eu acho muito mais válido quando ele fala aqui, ó. Ele fala comigo, porque isso diz respeito à relação que eu tenho construído com ele, né? Que nós temos. Porque se eu sempre dependo que alguém... Imagina eu sou casada, né? Imagina se todas as vezes que eu tivesse que falar com meu marido, eu tivesse que pedir para uma terceira pessoa falar com ele. E ele não conhecesse a minha voz. Eu só vou saber que é a Thalita se a minha mãe falar. Como assim? Você não conhece a voz da sua esposa? Você não conhece a voz do seu marido? Jesus é o seu noivo. O Espírito Santo é seu amigo. Deus é o seu pai. Você tem que conhecer a voz, né? A voz deles e como eles se revelam a você. Então, eu acho que tem esse problema da gente transferir e querer que uma pessoa fale. Sim. E também tem o outro problema, que é a gente não alimentar esse lugar secreto, né? A Bíblia diz lá em Gênesis, você falou Gênesis 29... que todas as tardes, não diz, mas a gente entende, compreende pelo texto, que todas as tardes Deus descia para falar com o homem. E eles tinham ligação direta, né? Falavam diretamente. Uma comunicação ali. Então, quando o homem pecou, o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, eles saíram do jardim, foi colocado um querubim lá na porta do jardim, né? Então, a gente perdeu o acesso a esse lugar de fala direta com Deus. Mas foi exatamente isso que Jesus veio restabelecer. Uhum. E aí, uma vez eu vi uma pregação que me deixou, assim, absolutamente chocada. Que o pastor dizia o seguinte, a porta que foi fechada lá no jardim, né, e foram colocados 2 querubins ali para proteger, foi a porta pela qual Jesus entrou depois da sua morte. Ele entrou todo ensanguentado, e aí ele disse assim, agora essa porta fica aberta. A porta não foi fechada. Sabe para que a porta está aberta? Para que eu e você possamos entrar e novamente podermos estar diante de Deus. Amém. Então, se a gente não alimenta, não cultiva essa intimidade, a gente nunca vai ouvir a voz de Deus. A gente sempre vai ficar dependendo que uma outra pessoa e uma outra pessoa Sim. e uma outra pessoa fale. E a questão é que
quem depende não aprende. Não é isso daí? Minha mãe dizia isso daí pra mim. Quando minha mãe mandava eu limpar a casa, eu falava, eu não quero limpar a casa. Aí ela falava assim, mas e o dia que você tiver sua casa? Eu falava, eu vou ter empregada. Ela falava assim, mas quem não sabe fazer, não sabe mandar. Exatamente. Então, assim, quem depende, quem aprende, não depende. Então, quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus, quando Deus quer mandar um profeta, um servo, falar, amém, eu recebo, eu creio. Mas eu tenho esse lugar, esse acesso ao meu Pai. E aí eu compreendo coisas muito mais profundas. E eu sei que para quem tá de fora pode parecer uma loucura, mas deixa eu te dar uma notícia. Isso tá disponível também para você. É só você cultivar. E aí, sabe o que é bonito, Kátia? Eu acho que tem tudo a ver com a sua presença aqui. É quando Deus fala conosco a partir daquilo que está acontecendo na nossa vida. Então, por exemplo, a minha história com a dor, né? Que já eu venho pensando e tentando resolver isso há algum tempo. Nas últimas semanas, o Senhor tem falado muito comigo sobre esse assunto. E alinhado mesmo o meu coração, o meu comportamento e as minhas decisões para que eu não viva assim. Não é a vontade dele que a gente viva com dor. Ele quer que você cuide do que ele te deu. Tem um grande pregador que ele morreu muito cedo, ficou doente. E ele disse assim, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. E o cavalo, ele estava falando como se fosse o corpo dele, né? Ele falou, distribuí a mensagem, mas não cuidei do cavalo. Se você não cuidar do seu corpo, você não vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem para você. Exatamente. Eu acho que vai ter um monte de gente querendo te procurar, te empacotar. Vocês entram na fila. Te empacotar, levar pra longe, levar pra qualquer lugar. Amém, amém. Mas vocês não se enganam com esse sorrisinho, não, viu? Na hora que ela chega lá, você vai imaginar igual eu. O que a Kátia tá fazendo? E ela, respira. E o peso, gente, parece o peso de 7 cidades em cima de você. Assim, a mulher é forte. Deixa seus contatos, então. Meu Instagram, Kátia Pires Terapeuta. Eu confundo, Kátia Terapeuta. Kátia Pires Terapeuta, é isso aí. Muito bom. E se você tá em Guarulhos ou tem fácil acesso a Guarulhos, vale a pena parar um dia, vem escondidinho, igual eu faço. Ninguém precisa nem ficar sabendo. Quando chegar, já vê, marca antes, tá? Agenda e vai lá conhecer o trabalho da Kátia, que eu tenho certeza que vai te abençoar. Amém. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Deus Tava abençoe. nervosinha? Não precisa. Primeira vez, né? né? Vai ser a primeira de muitas. E agora, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, nós estamos encerrando essa primeira temporada do Terapia Café Podcast. Eu espero que, ao longo de todas essas conversas que nós tivemos aqui, você tenha sido abençoada, impactada, encorajada. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você foi alcançada por essa mesa que nós montamos aqui durante essa primeira temporada. E fique atenta que logo, logo eu venho com novidades para mais uma temporada do Terapia Café Podcast. Beijo, lindona! Até a próxima! Tchau, tchau!